Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu me casei com a Amanda, eu era muito imaturo. E mesmo gostando dela, eu a fazia sofrer. Saía com outras mulheres, bebia e nem me importava com o que ela sentia. Eu só pensava em mim. E na primeira vez que ela falou que ia embora, eu chorei. Fiquei uma semana calminho dentro de casa. Mas logo o meu interior voltou às velhas práticas. E dessa vez ela não teve misericórdia de mim e se mudou com as nossas duas crianças, Priscila e Paloma. E eu fiquei insistindo, mas depois de 2 semanas, eu me esqueci dela e das minhas filhas. Gandaiei até dizer chega. A única coisa que eu nunca fiz foi deixar as minhas filhas no apuro. Se a Amanda me ligasse dizendo que elas precisavam de qualquer coisa, eu dava um jeito. Só que eu nunca tirei um final de semana com as minhas filhas. Me lembrava do aniversário delas, porque a Amanda me mandava mensagem dizendo: é hoje o aniversário da Pri, não esquece. Ou é o aniversário da Pá. Fui um pai ausente, confesso. E nesse intervalo, conheci uma mulher que prometeu me tirar daquela vida de promiscuidade. A Roberta era crente e cria na minha transformação muito mais do que eu. Ela era separada há anos e tinha um filho, o Natanzinho. Um menino muito esperto e eu me apeguei a ele. Como eu conheci a Roberta, já que ela era da igreja e eu do mundo, como se costuma dizer, então, a gente se conheceu na empresa onde trabalhávamos. Sempre conversávamos e depois que eu me separei, a gente passou ainda mais a conversar. E ela vivia me dizendo: comigo você ia criar juízo. Comigo as coisas seriam diferentes. E um dia eu falei para ela: me mostre então esse poder todo que você tem. Começamos a namorar, o que foi um espanto para aqueles que nos conheciam, porque éramos completamente diferentes. Eu doidão e ela acrentona. Mas deu certo. E com a Roberta eu consegui baixar meu facho e passei a acompanhá-la na igreja. E eu fui me sentindo diferente. Nos casamos e o nosso casamento tinha a cara que ia durar muitos anos, porque a gente se entendia tal. Mas quando o assunto era presentear as minhas filhas, o bicho pegava dentro de casa. Uma vez, a Amanda me ligou e perguntou se eu poderia tirar uma TV para ela numa loja, que ela pagaria as prestações, porque as meninas gostavam de assistir DVD, os desenhos da Barbie. E eu não pensei 2 vezes. Poxa, afinal eram as minhas filhas. E tiramos uma bigs de uma TV. E eu, como sabia que a Amanda não ganhava muito bem, dei uma boa entrada. E ela ficou com algumas parcelinhas. Mas durante esse percurso eu a ajudei, porque sabia que ela era uma e não tinha ninguém para ajudá-la, e por isso eu fazia o que podia. Mas quando a Roberta soube, se transformou. Essa mulher xingou, disse que eu estava faltando com respeito com ela, e onde já se viu tirar TV para os outros, e que a obrigação era dela de se virar sozinha. E nessa hora eu fiquei irado e respondi: ué, quando eu dou para o seu filho, você não reclama, né? Portanto, Roberta, eu não quero mais esse tipo de atitude vindo da sua parte. Minhas filhas sempre serão prioridade para mim, assim como seu filho é para você. E outra,
Eu estou pagando com o meu dinheiro, não é com o seu. Não sei se ela entendeu, mas não comentou mais no assunto. O problema da Roberta era que ela não gostava que eu fazia nada para as minhas filhas. E aí começou a raiz do nosso problema. Um dia, a minha filha Priscila ligou na minha casa para falar comigo. Ela era pequena, tinha uns 5 para 6 anos, mas falava muito bem e tinha um bom entendimento. E a minha mulher mandou ela não ligar mais para lá porque eu não gostava dela. E a minha filha ficou doente, teve febre, e nem foi a Amanda que me contou isso, foi a minha própria mãe. E como a minha mãe dizia que não tinha medo de mulher, porque ela também era filha de mulher, no dia que eu fiquei sabendo disso, ela foi na minha casa. Era domingo e eu a recebi com todo carinho, tal, mas a Roberta já fechou a cara e fazia tudo na cozinha batendo as panelas. Minha mãe, irritada com aquilo, se levantou e foi até a porta e falou: Moça, quando você conheceu o meu filho, sabia que ele tinha mãe e 2 filhas. Não sei por que você fica aí se fazendo de doida. Diz que é da igreja, mas faz coisa pior do que eu, que nem lá apareço. E outra, da próxima vez que a minha neta ligar aqui para falar com o pai dela e você disser para qualquer uma delas que esse cabra aqui, ó, não as ama, você vai se ver comigo. Eu vou te mostrar o caminho do bom viver, porque você se esconde atrás aí, ó, desse seu cabelo comprido, dessa saia longa, mas o seu coração é duro. Você é uma pessoa má. E ali começou a discussão. E pela primeira vez eu vi quem era a minha esposa. Ela falou palavrão para minha mãe. E quando a mamãe foi embora, ela correu para o quarto para orar, porque disse que o inimigo estava tentando derrubá-la. Mas depois dessa, eu fiquei esperto com ela. O tempo foi passando e um dia eu acordei com um telefonema. Era minha mãe. Ela estava chorando desesperada e pedindo para eu correr para a casa dela, que a notícia que ela tinha não era nada boa. Não pensei 2 vezes. Vesti a primeira bermuda e camisa que vi pela frente, escovei os dentes rapidinho e fui para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, estavam os meus irmãos, minhas cunhadas, minhas filhas, e a minha mãe estava chorando sem parar. E eu não estava entendendo nada. Até que o meu irmão me chamou de lado e disse: Cara, a Amanda faleceu. Ela passou mal na madrugada e o pai dela ligou para a mãe ir socorrê-la. Mas quando ela deu entrada no hospital, não teve o que fazer. Eu parecia estar dentro de um pesadelo. E pior, ver as minhas filhas assustadas, olhando para a cara da minha mãe. Meu Deus, o meu mundo desabou. Eu não esperava uma notícia daquela. E comecei a pensar em tudo o que nós tínhamos vivido. E um filme começou a rodar dentro da minha cabeça. E eu parecia estar dopado. Meu irmão Maurílio me ajudou em tudo. E quando eu liguei para a Roberta para contar o que estava acontecendo, a primeira coisa que ela me perguntou foi: com quem vai ficar as meninas? A pergunta dela me deu raiva e eu desliguei o telefone na cara dela. Como a minha mulher podia ser tão insensível assim? Poxa, a mãe das minhas filhas havia acabado de partir e ela estava preocupada com quem cuidaria das meninas. Roberta me deixou sozinho. Não apareceu no velório, não me ligou, não mandou uma mensagem de força.
simplesmente desapareceu do mapa. A Amanda, desde menina, sofria de um problema no coração, mas não cuidava e exagerava na comida gorda, e por isso o coração não aguentou. E aos 28 anos, ela se foi, deixando 2 meninas lindas e um homem cheio de remorso, porque foi assim que eu me senti. Quando tudo acabou, a minha mãe pegou as minhas 2 filhas e falou: Reginaldo, agora é a sua vez de dar continuidade à educação dessas 2 princesas. A mãe da Amanda não tem condições de ficar com elas. E mesmo se tivesse, esse não é o papel dela. Porque depois da mãe, vem o pai. E você, meu filho, vai precisar se desdobrar. Eu tentei convencer a minha mãe de me ajudar, de ficar com as meninas. Mas mamãe era de opinião forte e respondeu: Não é mais tempo de fugir da raia, Reginaldo. Você já ficou muito tempo afastado dessas meninas. Aproveita para conhecê-las, para trazê-las para perto e mostrar que o pai pode ser tão maravilhoso quanto uma mãe é. Minha mãe entrou no carro dela e foi embora, me deixando com as 2 meninas segurando na minha mão. Minhas filhas estavam tão assustadas quanto eu, e a menorzinha só sabia falar: Eu quero a mamãe. Toda vez que a Paloma dizia isso, eu sangrava por dentro, chorava, porque como dizer para ela que a mamãe não iria mais voltar? Peguei as minhas filhas e fomos até a casa onde elas moravam, que era no fundo do quintal da minha ex-sogra. Os familiares da minha ex-esposa estavam arrasados e eu precisei encontrar palavras para consolá-los. Meu sogro me acompanhou até a casa onde ela morava com as meninas, me ajudou a fazer as malas delas e a colocar as coisas dentro do carro. E ele me perguntou o que fazer com os móveis, as roupas. E eu respondi: Doa, seu Manuel, pode doar. A Amanda sempre gostou de dividir as coisas dela com as pessoas. Então, ela vai ficar feliz se o senhor fizer isso. E o meu ex-sogro me perguntou: Você vai querer a televisão? E como eu sabia que a TV dele era bem antiga, eu falei: Pode ficar com o senhor. Me despedi de todos, da minha ex-sogra, que era acamada, mais lúcida. Peguei as meninas e fui para a minha casa. Cheguei em casa, minha mulher não estava. Não tinha nada pronto e eu ajeitei as coisas das minhas filhas num quarto extra que tínhamos na casa. Dei banho nelas, fiz uma comidinha e quando elas estavam terminando de jantar, a Roberta chegou com o filho dela, com a cara mais horrorosa do mundo. Olhou para as minhas filhas e disse: Não tinha ninguém para ficar com elas? E eu respondi: Claro que tinha. Eu, o pai. Quer uma pessoa melhor do que essa para cuidar das suas próprias filhas? O bom foi que as crianças se deram super bem. Os 3 brincavam de boa, dividiam os brinquedos, comida. Como a Roberta foi mandada embora e queria ficar um tempo em casa, eu paguei para ela cuidar das minhas filhas, enquanto que eu saía para trabalhar. Mas a Roberta deu uma dor de cabeça e tudo o que ela podia fazer para deixar as minhas filhas tristes, ela fazia. Ela implicava com as meninas e não gostava quando elas se sentavam no sofá, porque dizia que o sofá era branco e elas podiam sujar. Mas o filho dela ficava belo e folgado deitado. E quando eu cheguei do trabalho
e vi as minhas 2 filhas assistindo desenho no chão gelado, eu não aceitei e falei: aqui em casa, os direitos têm que ser iguais. Mas ela não queria saber. Minhas meninas eram amorosas. A mais velha, então, cuidava tão bem da mais nova. E ela falava para mim: papai, eu sei que a mamãe está no céu, olhando para nós. Por isso, eu expliquei para minha irmãzinha que quando ela sentir muita saudade, ela pode olhar para o céu, que a primeira estrela que brilhar é a mamãe conversando com ela. E sabe, papai, ela entendeu. E eu me arrependia todos os dias de não ter me aproximado delas antes, de ter deixado o tempo correr. Mas como o tempo não voltava, eu tinha que ter atitudes melhores e dali para frente foi o que eu comecei a fazer. Levava as minhas filhas ao médico porque a Roberta não levava. Ela dizia que as filhas não eram dela. Mas foi a própria Roberta que me abriu os olhos. E um dia fomos para a igreja e o pastor deu a oportunidade e ela pediu para falar. E nessa falação dela, eu ouvi quando ela disse: nós, meus irmãos, precisamos amar o próximo, ter compaixão, ajudar, e não simplesmente fingir que nada acontece do seu lado. Casou com um homem que tem filho? Tem que amar os filhos dele. Se precisar ser mãe, seja. Eu ouvindo aquilo, eu pensei: poxa, ela não faz nada disso. Como uma pessoa pode pregar o que não vive? E naquela mesma hora eu me levantei. Fui até o departamento onde estavam as minhas filhas e fui embora. Quando ela voltou para casa, veio brava, querendo saber o porquê de eu ter deixado ela lá com o Natan. E eu respondi: porque eu não aguentei ouvir tantas mentiras que saíam da sua boca. Roberta, você é uma farsa. Como você pode dizer para uma pessoa amar se você não ama? Se você não suporta as minhas filhas? Nunca levantou nenhuma noite para cobri-las ou oferecer um copo de leite? Eu não quero continuar casado com uma mulher mentirosa, falsa. Eu quero me separar. A Roberta disse que eu estava entendendo tudo errado e que ela era a verdade e não uma mentira. Ela tentou me convencer de que eu era o errado, mas eu já estava vacinado contra as artimanhas dela. Por isso, pedi para minha mãe procurar uma casa para mim, que eu iria me mudar com as minhas filhas. Fiz tudo em silêncio, porque senão ela podia maltratar as minhas princesas, sei lá, fiquei com medo. Assim que a minha mãe encontrou uma casa, eu me mudei com as meninas. Levamos apenas as nossas roupas e dentro da nossa nova morada a gente foi comprando os móveis. Foi boa a nossa nova experiência como família. Minhas filhas, ainda criança, ajudaram eu a escolher todos os móveis. Até a minha cama, elas queriam que fosse igual às dela. Eu tive que explicar que eu era um homem grande e não ia caber numa cama pequena daquela. Minha vida mudou quando as minhas filhas vieram morar comigo. E eu fui o pai que elas precisavam ter. E confesso que não foi pesado. Foi trabalhoso, confesso, porque eu tive que me desdobrar para cuidar e tomar conta de tudo. Mas se as mulheres podem fazer, por que eu também não? Assim, seguimos nós 3. Roberta pediu perdão, colocou o Natanzinho para me tentar convencer, mandava ele me ligar, dizer que estava com saudade. Mas eu
eu não voltei com ela. Quanto ao menino, eu até deixava ele aparecer em casa, brincar com as minhas filhas, mas como a Roberta continuava confundindo as coisas, eu cortei. Eu cortei a vinda dele e sempre inventava uma desculpa. Ensinei as minhas filhas a serem independentes, respeitosas e que não mereciam menos do que eu dava para elas. E se um dia elas encontrassem um homem, ele tinha que pelo menos tratá-la como eu as tratava. Fiquei bastante tempo sem ninguém e até pensei que morreria sozinho. Mas Deus, lá do céu, teve misericórdia de mim e me preparou uma mulher maravilhosa, a Tamires. E de primeira eu deixei ela se mostrar quem era. Falava pouco de mim para ouvir mais dela. Observava as atitudes, o jeito que ela lidava com as situações do dia a dia. Sinceramente, eu tinha medo de colocar uma pessoa na minha vida e estragar a minha convivência com as minhas filhas. Mas a Tá conseguiu conquistar as duas e foi tudo muito natural. Quando a gente se deu conta, já éramos uma família. Tamires era separada e a única filha dela tinha falecido quando ainda era um bebê e ela não quis mais tentar. E quando ela viu as minhas filhas, as três na hora se sintonizaram. E as meninas hoje puxam mais o saco da Tá do que o meu. Perdi as minhas filhas para minha mulher, mas eu ganhei paz, alegria e muito amor dentro do meu lar.